Eu estou prestes a completar 11 anos aqui na Austrália e eu resolvi gravar esse vídeo trazendo 11 conselhos de coisas que eu aprendi ao longo deste tempo morando aqui na terra dos cangurus. Então esse vídeo ele vai servir tanto para você que está pensando em vir para a Austrália, para você que recém chegou ou para você que já está aqui na Austrália e está buscando aprender um pouquinho com os outros também. Eu vou trazer um pouco dessa experiência que me fez chegar hoje a ser cidadão australiano, já ter o nosso imóvel, somos sócios de 4 empresas, investimos por aqui, então a gente tem uma jornada de muito trabalho, de várias conquistas, de muitos erros, muitos perrengues, moramos em diversos estados até chegarmos no estágio onde a gente está, que é só o início desse caminho, porque eu tenho certeza que a gente vai crescer muito mais e a gente vai ajudar muito mais gente aqui na Austrália. O ponto desse vídeo aqui é trazer um pouquinho dessa experiência de 11 anos aqui na Austrália e passar um pouquinho para você. Então se você está chegando de paraquedas aqui, muito prazer. Meu nome é Raul Engel, moro aqui na Austrália desde 2014, sou investidor e empreendedor e crio conteúdo online também para ajudar mais brasileiros a crescerem financeiramente aqui na Austrália. Então meu primeiro conselho para você é o seguinte: não tenha medo de arriscar. Porque quando você está no Brasil e está pensando em vir para cá, quando você recém chegou, quando você já está com a sua residência permanente na caixinha do seu e-mail, mesmo assim tem muita gente que tem medo de tomar algumas atitudes. Eu sempre falo o seguinte, cara, para e pensa. Você saiu do Brasil, você está morando a 13 mil quilômetros de distância da onde você nasceu e você ainda está com medo de arriscar? Você já arriscou, você já fez a parte mais difícil. E se você não arriscar, você vai ter uma vida mediana aqui na Austrália. E tudo bem, pode ser que para você uma vida mediana esteja ok. Você talvez vai estar melhor do que você estava no Brasil e eu posso dizer, uma vida mediana aqui na Austrália é muito melhor do que uma vida que eu teria lá no Brasil. Eu poderia crescer, poderia inventar, começar empresas, procurar um trabalho novo depois que eu saí do exército lá no Brasil. Mas e aí? Eu ia ter uma vidinha mais ou menos? Eu não saí do Brasil para ter uma vida mais ou menos. Então eu decidi que aqui na Austrália eu ia arriscar, eu ia tomar atitudes, eu ia buscar conhecimento, buscar pessoas que pudessem me ajudar a calcular esses riscos e também ter mais retorno. Porque na vida, assim como nos investimentos, quanto maior o risco, maior o seu potencial de retorno. Então isso é muito importante a gente lembrar. A gente se acomoda muito fácil aqui na Austrália e ao invés de continuar ali, pushing through, conseguir entender, conseguir melhorar, a gente se acomoda, fica tranquilinho, olha pro lado, tá tudo certo, fulano tá assim, fulano tá assado, tá tudo tranquilo. Eu vou ficar por aqui. Gente, não vão ter uma vidinha mais ou menos. A gente tem muita oportunidade aqui na Austrália, então não tenha medo de arriscar. É definitivamente o primeiro conselho que eu dou para as pessoas aqui. E eu vou emendar no segundo conselho, que é estude inglês o máximo que você puder. Mas Raul, isso aqui serve somente para quem recém chegou aqui na Austrália. Pelo contrário, tem muita gente aqui na Austrália que está há anos, 5, 7, 10, 20 anos aqui na Austrália e tem um inglês bem meia boca. E não é o seu sotaque, eu sempre bato nessa tecla. O sotaque muito dificilmente você vai perder. O que eu quero dizer é aprender a falar para conseguir se expressar bem em inglês. Pensa no seguinte, se você está no emprego, vai melhorar porque você pode ter mais chances de ser promovido, talvez para um cargo de gerência, liderar uma equipe e, claro, obviamente, ter um salário maior. Se você tem uma empresa, imagina que você pode se comunicar melhor com os seus clientes. Ou se você só vende para brasileiros porque você não fala inglês, ou você não fala inglês num nível suficientemente bom para se comunicar com clientes em inglês, pare e pense quantas oportunidades e quanto dinheiro você está deixando na mesa simplesmente pelo fato de você não ter confiança em você mesmo falando em inglês. Então pensa muito sobre isso. A pessoa que está chegando aqui, quanto mais ela estuda no Brasil, menos ela precisa estudar aqui na Austrália. E estudar inglês na Austrália é caro, gente. A gente está falando aí de, sei lá, $200 por semana, 250, dependendo da escola, até $300 por semana. Um mês que você não precisa estudar inglês aqui na Austrália pode te economizar aí 4 mil, 5 mil reais. É uma diferença absurda. Então comece a estudar inglês o mais cedo possível, coloque isso em prática o mais cedo possível, procure professores particulares, entre numa consultoria, numa mentoria para acelerar isso, porque de qualquer forma isso vai te ajudar tanto no seu dia a dia, quanto também na sua carreira ou na abertura de negócios. Terceiro ponto, eu demorei muito para aprender a valorizar isso. Eu sou uma pessoa que quem me conhece sabe que eu sou um cara que vai, faz. Eu gosto da execução. Eu não sou o cara do planejamento. Eu brincava que geralmente eu fazia ali 3 a 5% do meu tempo eu usava para planejar,
os outros 90 e tantos por cento eu executava. Só que isso me fez acertar muito, mas muito me atrasou também na minha jornada. Então, por conta disso, eu fiquei pensando assim, como é que eu posso melhorar isso? Como é que eu posso encontrar um balanço entre o planejamento e a execução? Hoje eu diria que eu faço uns 10 a 15% do meu tempo planejando, o que para mim já é o dobro ou o triplo do que eu fazia antes. O importante disso é o seguinte, não ache que o seu planejamento vai funcionar 100%. Porque ele provavelmente não vai. Então não importa se você está vindo do Brasil, se você recém chegou aqui, você recebeu a sua residência permanente e agora, meu Deus, o que eu vou fazer? As coisas vão mudar. Os planos vão ser alterados. Lá em Sydney, em 2014, quando eu cheguei, eu tinha um plano de pegar o sponsor. Eu tive a chance de pegar o sponsor em 2015. Não deu certo. 2017, também não deu certo. Mudamos de Sydney para Adelaide. De Adelaide, nós tínhamos um plano de aplicar um visto. Tivemos que tirar aquele visto, aplicar um outro. Foi aquela confusão. Tem outros vídeos que eu explico mais isso em detalhes. Mas o ponto principal é o seu plano vai mudar. E aí você precisa ter adaptabilidade, que é uma das qualidades, uma das habilidades que eu mais valorizo e que eu acho que as pessoas precisam ter. Então, faça um plano, mas não fique trancado em só ficar na teoria, em só ficar no planejamento, sem execução e sem ajustar essa rota. É importantíssimo, mas sim, faça o planejamento, ali seus 10%, 15%, no máximo ali vai uns 20% e depois parta para execução, porque é isso que você vai ter realmente os seus resultados e você vai conseguir colocar em prática. Quer um exemplo disso? A galera que fica no Brasil parando no tempo, fica planejando, imaginando, nossa, eu vou para a Austrália agora, a imigração vai mudar isso, vai mudar essa regra, vai mudar isso. Gente, não tem como prever o que vai acontecer com a imigração, assim como não tem como prever o que vai acontecer com os seus investimentos, com a sua empresa, com a sua renda extra, com o seu evento que você não participou. Você só vai saber se você fizer. Então tem que ter a coragem, tem que ter a agilidade de planejar e executar, mas tenha sempre em mente de que o seu plano não necessariamente vai sair exatamente como você pensou e tá tudo bem. Conselho número 4, se você não está aqui na Austrália ou se você recém chegou e não tem a sua residência permanente, esse conselho é para você. Fale com um agente de imigração. Simplesmente por eu não ter feito isso quando eu estava no Brasil, quase me custou R$1 milhão. Sim, é um erro de quase R$1 milhão. Então, isso aqui é importantíssimo para você. Consulte com um agente de imigração, invista numa consulta, faça as suas pesquisas também, mas isso vai completamente mudar a forma como você vê a sua vinda e a sua estadia aqui na Austrália. Eu, quando vim para a Austrália, não sabia que eu queria ficar aqui. Então, eu nem pesquisei, nem sabia que existia um Migration Agent. Hoje tem muita gente produzindo conteúdo na internet, Migration Agents que fazem lives no Instagram, fazem lives no YouTube, postam vídeos, tem muito conhecimento, mas isso não substitui uma conversa com um especialista neste assunto que vai poder analisar a sua situação com a situação do seu partner ou da sua partner, se você tiver, ver quais são as maiores chances e aí a decisão é sua. Você vai ter que ter coragem e tomar um certo risco de seguir um plano que talvez dê certo, que talvez não dê certo, mas você tem que aumentar ao máximo as suas chances de sucesso. E eu digo com toda a confiança, falar com o Migration Agent, assim como estudar inglês, são uma das melhores coisas que você pode fazer para você mesmo investir no seu futuro, se você quer ficar e morar aqui na Austrália. Conselho número 5, não é porque eu falo de finanças há anos e anos e anos, eu fico martelando nessa tecla que eu vou dizer que ter uma reserva financeira e se organizar financeiramente é importante. Esse talvez pudesse ser o primeiro item da lista, mas vocês iam dizer, pô, claro que ele tá falando que a reserva financeira é importante. Gente, aprenda o seguinte, tá? Conselho para a vida aqui. Se você tem dinheiro, você não precisa se preocupar com dinheiro. Parece bobagem isso aqui, mas se você não tem dinheiro, você vai ficar desesperado. Você tem que dizer sim para todas as oportunidades, sendo boas ou ruins. Se você tem uma reserva financeira, você consegue pensar bem, será que eu preciso pegar esse trabalho? Será que eu consigo ter uma oportunidade melhor? Será que eu consigo não aceitar essa vaga para ter mais tempo, me preparar para conseguir uma vaga melhor? Será que eu consigo desenvolver, por exemplo, um negócio em paralelo enquanto eu estou trabalhando? Ou eu consigo fazer uma transição do meu trabalho para abrir minha empresa? Tudo isso vai ser possível se você tem uma reserva financeira. Então não é só para quem está chegando aqui na Austrália. Eu vejo muitas pessoas travando a linha de crescimento delas aqui na Austrália porque elas não têm dinheiro para ter essa
coragem de fazer uma mudança. Então, quando nós fizemos isso, que é nós saímos dos nossos trabalhos para começar a abrir as nossas empresas, a gente sabia que as coisas não acontecem assim. Você precisa de tempo para maturar o seu negócio, para ele começar a dar dinheiro e dar lucro, porque você tem que reinvestir esse dinheiro no seu negócio. O que você vai fazer então se a sua empresa não está dando o dinheiro que você tinha no seu salário? Você vai precisar de uma reserva financeira. E isso aqui, gente, muda a sua vida. E é engraçado pensar que ter dinheiro te dá coragem. Então, se organize financeiramente, cuide bem do seu dinheiro, aumente a sua renda, segure os seus gastos, porque isso vai fazer uma diferença enorme na hora de você conseguir dar os próximos passos aqui na Austrália. Número 6, gente, é o conselho de você ter humildade. Não é que você vai dizer sim para todo mundo, que você vai abaixar a cabeça, mas é o seguinte, deixa o ego de lado, tá? Deixa o ego de lado. Você vai estar aqui na Austrália, é um país novo, você tem muito a aprender, eu tenho muito a aprender. Eu digo, eu somente estou aqui há 11 anos. Quando eu vou nos encontros de networking com outros empresários, eu brinco os dinossauros, aquela galera que está aqui há 20 e tantos anos na Austrália, eu digo, caramba, esses caras estão há 20 e tantos anos. Aí eu lembro, lá em 2014, quando eu criei um grupo de voleibol com alguns amigos para jogarmos na praia, eu lembro que tinha recém-chegado na Austrália, estava naquela função, não sabia o que estava acontecendo, mal falava inglês, trabalhando na construção, e aí eu lembro que tinha um cara lá, o Edson, gente finíssima, e ele estava já há 10 anos na Austrália. E eu lembro quando ele falou a primeira vez, ele falou assim, não, eu tô aqui há 10 anos, ele tinha comprado um apartamento. Eu falei, caramba, o cara tá há 10 anos aqui na Austrália, ele já comprou um imóvel, esse aqui é o cara. E o Edson era o cara. É exatamente isso. E aí eu fico pensando, como é que é o Raul que completou 10 anos aqui na Austrália? O que ele conseguiu fazer? Qual foi a jornada que ele trilhou? Exatamente essa. Então eu tive a humildade de pensar, cara, eu recém cheguei. O que eu posso aprender com quem já está aqui mais tempo e está sendo bem sucedido? Essa é a diferença. Tem um monte de gente aqui que chega, tá aqui há 2 meses e está dando um conselho. Tudo bem, essa pessoa consegue te dar conselhos baseadas na experiência de quem está aqui há 2 meses na Austrália. E tá tudo bem. O que você tem que entender é que ninguém tem a verdade absoluta e esses aqui são os meus conselhos de quem está aqui há 11 anos, baseado na minha experiência. Tem gente que tem outras experiências, que tem outra história e vai ter outros conselhos para te dar. Então, o que eu quero te dizer é, tenha humildade de escutar, deixa o ego de lado, porque isso é uma das coisas que mais me abriu os ouvidos e oportunidades. Quanto mais eu escutava quem era bem sucedido aqui na Austrália, que estava muito na minha frente e que estava me dando conselhos, eu dizia, cara, se eu escutar esses caras aqui, eu vou me dar bem. Tem dado certo até agora, estou rodeado das pessoas certas e isso é o que eu sempre faço. Tenha essa humildade de aprender com os outros, porque sempre vale a pena e todo mundo é ignorante em alguma coisa. Eu sou ignorante em muitas coisas. Então, como é que eu posso aprender com essas outras pessoas e melhorar cada vez mais, pouquinho a pouquinho, as minhas habilidades e alcançar os objetivos que eu quero? Número 7. Por algum motivo você decidiu deixar seu emprego, deixar sua empresa, deixar a família, amigos, aquele ambiente que você estava no Brasil e você veio buscar alguma coisa aqui na Austrália. Então grave isso aqui, por favor. Não esqueça do seu porquê. E também não esqueça de por quem você está fazendo o que você está fazendo hoje. É muito importante. Não esquece do que você veio buscar aqui na Austrália. Você veio buscar uma vida diferente, você veio buscar uma vida nova, você veio buscar uma mudança completa daquilo que você vivia ou de quem você era. Isso aqui, gente, é importantíssimo. Não esqueça quem você é, não esqueça quem você quer se tornar e vamos continuar buscando isso. Muita gente se perde com essas distrações do dia a dia, ou se deslumbra ganhando um pouco mais de dinheiro e já acha que está tudo feito na vida, ou o pior que eu vejo muita gente fazer. As pessoas focam tanto na residência permanente que quando elas conseguem a residência permanente, parece que a vida delas acabou. Parece que elas não tinham nenhum objetivo maior do que esse. Elas focaram tanto em conseguir a residência que elas ficaram assim, e agora? O que eu vou fazer? O que mais eu quero da minha vida? Elas esquecem. Então elas passaram anos e anos e anos lutando, batalhando, mas mesmo quando estava muito perto de receber o PR, ela não sabia o que ela queria fazer depois. E aí elas perdem muito tempo patinando nessa faixa que é de receber a residência permanente e deixar de dar voos mais altos. E ela fica parada, parada, parada. Lembre-se do que você veio buscar aqui e não pare até que você alcance esse objetivo. Conselho número 8.
para alcançar esses objetivos. Não importa se sejam esses objetivos iniciais ou os outros que você vai colocando para você ao longo da vida e, sinceramente, eu espero que você esteja colocando os objetivos bem altos, aqueles sonhos bem grandes mesmo e que você esteja trabalhando para isso. Só que para alcançar esses objetivos, você vai precisar de muito foco e provavelmente você vai precisar de mais foco, mais energia, mais concentração do que jamais você precisou ter na sua vida. Talvez isso aqui seja a tarefa mais difícil que você tenha. Hoje, eu e a Marília estávamos conversando de manhã sobre os nossos objetivos de 10 anos. O que nós queremos alcançar em 10 anos? Qual é exatamente a vida que a gente quer ter em 10 anos? Hoje, eu estou com 36 anos de idade. Como que eu quero estar com 46 anos de idade? E pode anotar, porque eu vou estar aqui para contar para vocês, vocês vão ver toda a minha jornada. Como eu já faço há 5 anos, vocês vão ver nos próximos 5, nos próximos 10 anos, vocês vão acompanhar esse momento e vocês vão ver o meu crescimento. Só que esse meu crescimento, ele está diretamente relacionado à minha capacidade de ajudar pessoas como você a crescer também. Então, se eu te ajudo a crescer, eu estou crescendo, e se eu estou crescendo, as pessoas ao meu redor continuam crescendo. Então, esse foco, essa determinação, você não pode perder de maneira alguma. Isso aqui que é engraçado, eu falo isso para os membros da comunidade BSA. Esse foco, para algumas pessoas, é o seguinte, no começo elas te dizem o seguinte: pô, legal, cara, vai lá, campeão, uhul, que legal, cara, você tá fazendo isso. Aí você se concentra, você se dedica, você tá colocando horas e horas extras para chegar no seu objetivo. E as pessoas vão te ajudando, elas vão ali te aplaudindo e tal. Só que chega num ponto que elas vão dizer: ih, cara, o Raul tá fazendo demais. Ih, he's doing too much. Ele tá ficando maluco. Olha só como ele é meio obcecado. Ih, ele é meio maluco. Essa galera vai ficar falando, falando, falando e vai parar de te acompanhar, porque elas não conseguem manter o ritmo que você está mantendo para alcançar os seus objetivos. Então, quando isso acontece, eu relembro e falo o seguinte: I'm sorry, eu tô indo para lá. Você quer vir? Vem comigo. Você não quer? Então não vem me julgar. Só que quando você começa a atingir esses objetivos, anos depois, as pessoas vêm falar contigo e falam assim: caraca, o quê? Que sorte que você teve, hein, cara? Pô, eu não te via faz tempo, mas tô vendo que você tá fazendo um trabalho bacana e tudo mais. Eu digo: pois é, legal. E essas pessoas vão pedir conselho para você. Então pode anotar, se você tá nessa jornada, pode ter certeza que muitas pessoas vão te ignorar, muitas pessoas vão sair do seu lado, só que quando você começa a conquistar um pouquinho a mais do que elas estão conquistando, elas vão começar a te olhar diferente e elas vão começar a te pedir ajuda. Então, tenha foco, tenha determinação, saiba onde você quer chegar, porque vai valer a pena. Com dedicação, com esforço, mas isso vale muito a pena, isso eu posso te garantir. Conselho número 9, faça networking de qualidade. Olha para o seu lado, para agora, faz uma pausa. Até pedir para o editor não fazer o corte aqui, né? Faça uma pausa por alguns segundos e pense no seguinte: das 10 pessoas que estão ao seu redor, das pessoas que são mais próximas de você, quantas você considera pessoas bem-sucedidas? E não é somente relacionado a dinheiro, é relacionado à família, é relacionado aos objetivos de negócios, de carreira, de felicidade, elas estão conseguindo viver uma vida legal? Pare e pensa sobre isso. Depois que você pensar sobre isso, você começa a pensar o seguinte: dessas 10 pessoas que estão ao seu redor, as mais próximas, quem são as 5 pessoas que mais lhe influenciam? Essas pessoas, sim, vão determinar muito de quem você vai ser e de onde você consegue chegar. Quão alto você vai conseguir voar. Porque se são pessoas que estão no mesmo nível que você vai ficar estagnado, porque elas estão te influenciando. Isso aqui pode ser na área da saúde, pode ser na área de carreira, pode ser na área financeira, pode ser em qualquer área. Essas 5 pessoas que lhe influenciam mais, você tem que entender como que elas estão lhe influenciando. Elas estão lhe ajudando a chegar onde você quer ou elas estão influenciando para que você continue no mesmo patamar? Então esse networking de qualidade é uma das coisas que eu mais prezo. Porque pensa só, quando você está vindo para a Austrália, você não precisa conhecer 100 pessoas aqui. Você precisa conhecer uma pessoa, por exemplo, que vai te apresentar outra pessoa que vai lhe conseguir o seu primeiro emprego. Foi isso que aconteceu comigo. Quando eu cheguei aqui, um dos meus melhores amigos, que tinha morado 6 anos antes de eu chegar aqui, conhecia um cara australiano que trabalhava na construção. Esse cara trabalhou com ele back in the day como labor. Então, esse cara, na época que eu cheguei, ele já era um builder, que ele tinha uma empresa de construção, e eu consegui um emprego com ele. Cheguei numa quarta-feira, na terça-feira eu estava trabalhando com ele.
O que eu quero dizer com isso? Uma pessoa mudou completamente a minha jornada aqui na Austrália e desde então eu nunca mais parei de trabalhar, nunca mais fiquei sem emprego, porque eu só precisava de uma oportunidade. Eu peguei aquela oportunidade, eu fiz o meu melhor e hoje eu estou aqui para ajudar os outros a terem essas mesmas oportunidades. Então pensa no seguinte, não é a quantidade de pessoas que você conhece, mas a qualidade dessas pessoas, qual é o nível desse networking. Então, alguns dias eu mostrei aqui no Instagram, nós fizemos um encontro de empresários aqui em Gold Coast, quase 50 empresários reunidos numa tarde para falar de negócios, falar de oportunidade, mas o mais importante é que eu achava incrível no dia que ninguém estava se vendendo, estava todo mundo assim, como é que eu posso te ajudar? Como é que eu posso te ajudar? E aí parecia assim, cara, tá todo mundo só querendo se ajudar, porque quanto mais você ajuda os outros, mais eles vão querer te ajudar. Isso começa a se tornar uma roda onde você ajuda os outros. Você se torna uma pessoa que oferece ajuda antes de pedir. Então não adianta vir nos comentários pedir, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Cara, como é que você ajuda os outros primeiro? Eu fiz isso por muitos e muitos anos e continuo fazendo. Essa aqui foi com certeza a atitude que mais teve impacto no meu crescimento aqui na Austrália. Ajudar os outros, levantar a mão, se voluntariar para ajudar os outros, voluntariar dentro das empresas, não importa o trabalho, não importa o que eu estivesse fazendo, eu estava disposto a ajudar. Então, quanto mais eu ajudava os outros, quanto mais eu me tornava uma pessoa interessante para os outros, mais essas pessoas tinham interesse em mim e viam, pô, legal, esse cara está me ajudando, esse cara está entregando resultados. E com isso, eu comecei a crescer, tive oportunidades, e aí eu mostrava o meu trabalho, e aí o resto é história. Conselho número 10. É diretamente relacionado com o conselho número 9. Resultados valem mais do que palavras. Uma coisa eu aprendi lá no Exército Brasileiro, quando, se você não sabia, eu fui tenente no Exército por 7 anos. Uma coisa eu aprendi lá era o seguinte, a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então isso aqui é muito importante. Então como é que eu abri portas aqui na Austrália? Com resultados. Então, quando eu comecei a trabalhar numa agência de intercâmbio e eu era recepcionista, eu estava lá ajudando o máximo de estudantes. Elas ficavam felizes com o meu atendimento, elas ficavam felizes com o que eu ajudava elas. O que aconteceu? Eu fui promovido. E aí eu fui promovido para ajudar o pessoal na renovação do visto. Então, isso aqui era um trabalho de vendas. Comecei a fazer o quê? Vendas, vendas, vendas. Só que não era só vender, era vender e atender bem. Quanto melhor atendia os clientes, mais eles voltavam, mais eles me indicavam. O que você acha que os gerentes viam? Raul tá fazendo um negócio bom. Então, ter resultados ali foi o que me fez mover para ser promovido. Depois fui trabalhar no governo de South Australia, a mesma coisa. Entrei, dei resultado, mostrei os meus números, eu tinha como provar o que eu estava fazendo, vai ser promovido. Você quer aplicar para uma vaga de emprego? Você precisa mostrar os seus resultados anteriores. O que você fez? Não interessa o que eu sou bom. Quem é que está dizendo que eu sou bom? Cara, ninguém está dizendo que eu sou bom. Eu tenho que mostrar esses resultados. E isso que acontece. Dentro da comunidade, novamente, a gente entrega conteúdo para as pessoas, eu vou passando a minha experiência, vou passando tudo que eu já fiz para que as pessoas possam dizer, caraca, legal, eu posso fazer isso. Tem assuntos que eu não domino completamente e, obviamente, eu nunca vou dominar. E eu não tenho os resultados necessários para falar sobre esse assunto. Então, o que eu faço? Eu vou lá e trago um empresário, trago uma empresária, trago um especialista naquele assunto para a pessoa falar sobre aquilo. Eu não vou poder falar de um assunto que eu não tenho resultado para falar. Então eu vou estar só aqui a bullshit. Não dá. Então eu tenho que trazer essas pessoas. Então o que eu posso falar, eu vou falar e vou mostrar meus resultados. O que eu não posso falar, eu vou trazer especialistas, que são essas pessoas conectadas através dessa minha rede de contatos. Então lembre-se disso. Resultados falam muito, mas muito mais do que simplesmente palavras. E o meu conselho número 11 é o seguinte. Lembre-se que a Austrália é um dos melhores países do mundo, na minha opinião, o melhor lugar do mundo para morar. E eu quero que você tenha isso em mente. A Austrália é desse jeito porque elas respeitam esse ambiente. Então, quando nós viemos de fora e nós estamos trazendo a nossa bagagem, a nossa cultura, os nossos beliefs, a gente tem que entender que aqui na Austrália nós temos que somar. Nós não queremos que a Austrália deixe de ser esse país que a gente sonhou em vir morar. Então, cada dia eu fico pensando, como é que eu posso tornar este país um lugar melhor? Quanto mais eu ajudo as pessoas, quanto mais eu trago essa consciência, melhor é o meu papel como cidadão, como pessoa que mora aqui e como uma pessoa que quer ajudar os outros e a manter este país sendo um dos melhores lugares do mundo para morar e que a gente deixe esse país numa situação melhor ainda. Que a cada dia melhore mais, que a cada dia a gente possa gerar mais oportunidades para os outros, que a gente possa crescer e melhorar cada vez mais esse ambiente.
é se conectando com a comunidade local onde você mora, de você voluntariar em algum local, não interessa. O ponto principal é, a Austrália é um lugar fantástico e a gente tem que fazer o máximo para deixar isso aqui ou do jeito que está, ou que ela fique melhor ainda. E para a gente finalizar esse vídeo, eu quero te deixar um recado. Conte comigo. A minha trajetória aqui na Austrália tem só 11 anos. Hoje eu sou o cara que quando eu conheço alguém que recém chegou, ela fala, caramba, você já está aqui há mais de 10 anos. Exato. Sempre vai ter alguém que está há mais tempo do que eu aqui na Austrália, sempre vai ter alguém que já fez mais do que eu aqui na Austrália. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, conte comigo. Se você precisar de alguma coisa, deixa aqui nos comentários, algum assunto, alguma dica que você precisa, manda mensagem lá no Instagram. Toda semana eu estou abrindo caixinhas de perguntas e o meu objetivo é te ajudar a crescer financeiramente aqui na Austrália. Eu quero que todo brasileiro que está disposto a crescer e se desenvolver, alcance esse objetivo. Espero que você tenha gostado desse vídeo e se vocês gostarem, se você tiver deixado seu like, se você tiver compartilhado esse vídeo, por que não? Eu posso fazer todos os anos, 12, 13, 14, 15, todos os anos que eu moro aqui na Austrália, eu vou adicionando um conselho e eu espero que tenha ajudado você um pouquinho nessa jornada. Vejo você no próximo vídeo e, obviamente, todos os dias lá no Instagram. Valeu!